Olá, bom dia, meus queridos alunos do curso técnico de Radiologia. Hoje vamos dar continuidade na nossa segunda aula da nossa disciplina de biossegurança e vamos estar conversando sobre os riscos ocupacionais. Pessoal, os riscos ocupacionais são todos os riscos que os trabalhadores vão estar expostos, vão estar sujeitos em um ambiente de trabalho, que podem envolver acidentes ou não de trabalho. Então, por exemplo, nós temos riscos associados aos ruídos, a uma má iluminação, a presença de máquinas, calor, vários outros tipos de ruídos. Então, é muito importante que os riscos ocupacionais, eles precisam ser identificados, classificados e prevenidos. Então, a gente vai estar conversando sobre toda a nossa aula de hoje, explicando para vocês como é que a gente faz para identificar o risco ocupacional, como é que a gente faz para poder prevenir e como a gente vai classificá-lo. Então, a primeira coisa é a gente identificar a diferença entre perigo e risco. Então, o que seria perigo? Perigo é a fonte ou situação que tem um potencial de provocar danos em termos de lesão, doença, ao meio ambiente, ao local de trabalho e vários outros fatores associados. E nós temos o conceito de risco, né? Risco é a combinação da probabilidade de ocorrência e da consequência de um determinado evento perigoso. Ou seja, o perigo é a fonte geradora do risco, é o que está gerando o risco, e o risco é a exposição a essa fonte. Então, vamos dar aqui um exemplo. Por exemplo, se eu tenho uma sala de aula, nessa sala de aula eu coloco água e sabão, eu espalho todo nesse ambiente, tá? O que seria o perigo? O perigo seria a água e o sabão. Por quê? Porque tem risco, de causar aí algum acidente. Então, a água e o sabão é a fonte geradora do problema, é o perigo. Se esse aluno ele vem correndo, ele entra nessa sala, ele tem um risco. Por quê? Porque ele está exposto nessa sala cheia de água e sabão, então ele pode escorregar, levar uma queda e se machucar, certo? Então, essa aí é uma grande diferença entre perigo e risco. Então, nós temos aqui o mapa de risco. O que é o mapa de risco? É um mapa que vai identificar os riscos no local de trabalho conforme a sua classificação. Então, os riscos, pessoal, eles são divididos em riscos biológicos, riscos químicos, ergonômicos, mecânicos, ou também chamados de riscos de acidentes de trabalho, e nós temos o risco físico. Cada risco ele recebe uma cor. Essa cor vai facilitar a visualização e a identificação do risco no mapa de risco. Então, nós temos o risco biológico, a cor é marrom, o risco químico é vermelho, risco ergonômico amarelo, risco mecânico azul e o risco verde é o risco físico. Então, pessoal, nessa tabela está bem resumido, cada risco ele é dividido em grupo, tá? Nós temos o grupo 1 para a cor vermelha, que é o risco químico. Nós temos o grupo 2, que é a cor verde, relacionado aos riscos físicos. Grupo 3, que é o marrom, relacionado aos riscos biológicos. Grupo 4, que é a cor amarela, relacionado aos riscos ergonômicos. E nós temos a cor azul, que é o grupo 5, relacionado aí aos riscos mecânicos. Então, quando a gente fala de risco químico, tá? A gente lembra que são substâncias compostas, produtos que vão penetrar no nosso organismo, seja por diversas vias, como, por exemplo, a via respiratória, a via cutânea, no qual essa substância ela pode ser absorvida através da nossa pele. E aí a gente tem, por exemplo, a poeira, A poeira, ela é entendida como um conjunto de partículas mecanicamente relacionado com uma ruptura.
tá? Então, partículas menores se quebram se tornando partículas menores. Então, a poeira a gente conta, por exemplo, aí na construção civil, tá? Então, a gente observa aí que é uma profissão que envolve muito a questão de poeira. Então, a poeira, ela está classificada aí no risco químico, tá? Nós temos as névoas. As névoas, elas são encontradas quando os líquidos, eles são pulverizados, como, por exemplo, pintores, tá? Então, a névoa, ela é relacionada às operações de pintura, que é um outro tipo de risco, né? Aí, no caso, são os agentes. A gente tem o risco e nós temos os agentes químicos. A fumaça também está relacionado aos agentes químicos. O que é a fumaça? Elas são partículas que vão resultar de uma reação química de combustão incompleta, tá? Então, eles são constituídas de carbono, que são gerados pela queima de materiais orgânicos, tá? Então, nós vamos ter aí como agentes químicos a poeira, os fumos metálicos, as névoas, os vapores, né, os gases de forma geral, os produtos químicos, que, por exemplo, a gente usa para limpar o chão, né, limpar o ambiente de trabalho e vários outros agentes químicos, tá? Outro risco é o risco físico, tá? O risco físico, como eu tinha falado para vocês, eles são classificados na cor verde, tá? Então, pessoal, o risco físico, nós vamos ter aí a questão do ruído, tá? Por exemplo, ela é aquela profissão que causa um ruído muito grande. Por exemplo, quem mexe com asfalto, né? O asfalto, quando você vai quebrar o asfalto, você usa aquelas máquinas. Então, isso causa um ruído muito grande. Vibração. Vibração, a gente lembra aí, por exemplo, dos caminhoneiros, né? Que ficam passando dentro de buracos na estrada, que vai causando aí essa vibração. Nós vamos ter aí também, que eu esqueci de falar para vocês, é a questão dos ruídos. Voltando aqui para os ruídos. Nós temos os ruídos contínuos e os ruídos intermitentes. O que é o ruído contínuo? É aquela variação de intensidade sonora que ela é muito pequena em função do tempo. Exemplo, geladeira, ventilador. E nós temos os riscos intermitentes. Os intermitentes são aqueles que estão relacionados às grandes variações de nível em função do tempo. Por exemplo, a nossa furadeira, esmerilhadeira. Então, tudo isso causa ruídos muito intensos. Ruídos de impacto, né? Ruídos impulsivos. Eles têm um alto nível de intensidade sonora no intervalo de tempo muito pequeno. Exemplo aí são as explosões, né? São os grandes impactos. É só a gente imaginar, por exemplo, aquele avião que ele está caindo e ele bate no solo, né? Ele gera aquele impacto, gera aquele ruído. Então, é chamado de ruído de impacto. E aí, pessoal, nós temos um limite de tolerância para ruído de acordo com a norma regulamentadora 15, tá? Vamos dar aqui um exemplo. O nível de ruído de 85 decibéis, o nosso ouvido, o nosso tímpano, ele só consegue na máxima exposição diária até 8 horas, tá? Quando a gente aumenta o nível de decibéis, diminui a nossa capacidade de ouvir, a nossa máxima exposição. Por exemplo, nível de decibéis de 115. 115, o nosso tímpano ele só consegue absorver aí durante 7 minutos. Após isso, começa a ter vários problemas na nossa audição. E aí, dentro dos agentes físicos, nós temos as radiações, né? Que é aqui do nosso interesse. São as radiações ionizantes e as não ionizantes. Pessoal, radiação ionizante, elas são bem utilizadas na área da saúde para ocorrer aí o diagnóstico médico, odontológico, para poder tratar doenças. Então, elas são muito empregadas tanto na área industrial quanto na área médica, tá? Então, as radiações não ionizantes, elas podem ser classificadas, por exemplo, aí de radiotransmissão, de radar. A gente pode considerar também uma radiação infravermelha, tá? De origem natural, por exemplo, o Sol.
E nós temos também a radiação ultravioleta, né? Ela é pouco penetrante e os efeitos é sempre superficiais. Envolve geralmente aí a pele, os olhos. Então, por exemplo, o soldador, né? O soldador é considerado aí uma radiação não ionizante, ok? Radiação laser, né? De pessoas que têm costume de brincar com aqueles laser, não deixa de ser radiação, né? Radiação laser é um feixe de luz direcional altamente concentrado em um único comprimento de onda. Então, é chamado aí de radiação não ionizante. Radiofrequências são as rádios aí, AM, UHF, radioastronomia, radionavegação. Então, são bem utilizados. E aí nós temos, pessoal, as radiações ionizantes, né? São caracterizadas por radiações que produzem a ionização do átomo, ou seja, a radiação ao atingir um átomo, porque o nosso corpo é formado de átomos, ele tem a capacidade de subdividir em partes elétricas carregadas chamadas de íons. E aí, pessoal, a radiação ionizante, ela pode alterar a nível celular, então ela pode alterar aí causando uma ação mutagênica, né? Uma ação a nível de DNA. E aí nós temos o grupo de radiações, nós temos a alfa, a beta, a gama. Então aqui a gente já imagina que ela é bem utilizada em radiodiagnóstico, né? Como eu já tinha falado, e é, por exemplo, aquela sala de tomografia, aquela sala de raio-x. Esses ambientes, eles vão ter agentes físicos que são relacionados aí com a radiação ionizante. Então, quando a gente fala de pressões anormais, a gente lembra aí de baixas pressões e altas pressões. Baixas pressões é aqueles trabalhadores que exercem atividades em grandes altitudes. Com o aumento da altitude, a pressão atmosférica ela vai sendo reduzida. E com isso vai diminuir a pressão de oxigênio, tá? Então, são aqueles trabalhadores que trabalham em grandes altitudes. Outra parte também são as altas pressões, são os mergulhadores, né, que trabalham em tubulões de ar comprimido, escavando ao nível do lençol de água, tá? Então, eles trabalham aí onde a pressão ela está acima do normal. Por exemplo, uma operação de soldagem subaquática. Ele vai ter que mergulhar e aí essa pressão atmosférica vai estar anormal. Outro agente físico são as temperaturas extremas. E aí a gente lembra aí de calor, de frio, né? Temperaturas extremas a gente considera que tanto o calor quanto o frio, ele pode ocasionar um desconforto, uma alteração e no prejuízo, né, daquela pessoa. Então, por exemplo, temperaturas extremas, né? Vamos lembrar aí das usinas, das fábricas de vidro, das olarias, das siderúrgicas, metalúrgicas. São empresas que trabalham aí com temperaturas extremas, com calor. Já o contrário, temperaturas frias, né? Ela está presente, por exemplo, aí na indústria frigorífica, né? Quem trabalha em câmeras frias. Então a gente tem que ter muito cuidado porque o frio ele pode causar ulceração, problema respiratório, cardiovascular, tá? Ulcerações, né? Problemas nos membros. Então, outro agente físico considerado aí é a umidade. A umidade ela está presente em ambientes alagados, ambientes encharcados. Por exemplo, nessa época de chuva, né, que a gente está vivendo. Então, nossa época aí está envolvendo muita questão da umidade, tá? Então, operações realizadas em ambientes com umidade pode causar também problema de pele, né, problema de fungo. E aí, pessoal, nós temos um outro grupo, que é o terceiro grupo, que é dos agentes biológicos, né, envolvendo aí os riscos biológicos. Então, nós temos que o risco biológico são os micro-organismos causadores de doenças, que eles podem entrar em contato com esse trabalhador e entrar nesse organismo causando problemas respiratórios, cardiovasculares, vai depender do tipo de vírus. Por exemplo, vamos imaginar aqui um técnico de enfermagem que está lidando diretamente com o paciente com Covid, né?
Esse técnico ele não usa os EPIs de forma correta, ele não faz a troca no tempo certo e ele acabou contraindo o vírus do Covid, né? E aí, pessoal, o que é que vai acontecer? Esse vírus vai penetrar, vai causar problemas respiratórios, pode levar esse profissional a ser entubado, dependendo da gravidade da doença. Então, esse profissional ele teve que tipo de risco no ambiente de trabalho? Ele teve o risco biológico adquirido, certo? E aí a gente tem que lembrar que existe dois mecanismos principais de transmissão de doenças. Por exemplo, a transmissão direta e a transmissão indireta. A direta se dá quando essa transmissão ela não tem nenhum tipo de vetor. Ela é transmitida, por exemplo, de pessoa para pessoa. E vai ocorrer, por exemplo, na transmissão aérea por bioaerosóis, por gotículas, contato direto com os olhos. E nós temos também o outro tipo de transmissão, que é a indireta. Então, a transmissão ela vai se dar através de vetores, como, por exemplo, os perfurocortantes, as luvas, roupas, alimentos, superfície. Então, algo que vai estar transmitindo de forma indireta. E aí, quando a gente fala de risco biológico, a gente lembra das vias de penetração. Por exemplo, nós temos a via respiratória. Via respiratória é quando aquela bactéria, aquele vírus, aquele micro-organismo, ele entra no organismo humano através das vias respiratórias, penetra através do nosso nariz, da traqueia, dos brônquios, tá? E aí nós temos grande exemplo, como eu tinha falado, a COVID ou a gripe H1N1. Outra via de penetração é a exposição por via cutânea. O que é cutânea? É pele, tá? Então, esse micro-organismo ele pode também penetrar através da pele, como, por exemplo, o vírus do HIV e da hepatite C, tá? E aí são lesões causadas também por materiais perfurocortantes, mordida, arranhão. Temos também uma outra exposição, que é a exposição por ingestão através da boca, tá? Então, por exemplo, é quando a gente come aquele alimento que ele está contaminado. Vamos imaginar aí uma ingestão de salmonela, né? Então, a gente encontra aí a salmonela principalmente nas carnes e nos ovos, né? Nos alimentos derivados de leite. Então, todos esses alimentos, alguns, aliás, podem estar contaminados, tá bom? Então, quando a gente fala de agente biológico, a gente lembra de micro-organismo. Então, nós vamos ter aí os vírus, bactérias, protozoários, os fungos, os bacilos, os parasitas. Nós temos também os vetores, gente, que podem causar problemas, né? Que são os insetos, que podem levar uma doença de uma pessoa contaminada para uma pessoa sadia. Nós temos aí as aranhas, as cobras, que podem causar mordida, arranhão. Esse aí é o grupo dos agentes biológicos. Nós temos um outro grupo que é o grupo dos agentes ergonômicos, né? Da cor amarela, é o grupo 4. Riscos ergonômicos são aqueles agentes causadores de doenças. Por exemplo, nós vamos ter atitudes e hábitos dos profissionais que estão prejudicando a sua saúde. Exemplo disso são os comportamentos que vão gerar aí deformações físicas, atitudes viciosas, modificações na estrutura óssea. Então, vamos ter como exemplo aí o trabalho físico pesado, né? Posturas incorretas, jornada de trabalho muito intensa. Então, por exemplo, trabalho físico pesado é aquele trabalhador que trabalha, por exemplo, num local que vai ter almoxarifado, né? Então, ele vai ter que carregar esse trabalho físico pesado. Jornada prolongada, a gente lembra aí dos famosos plantões, né, de 12, 24, 48 horas, que é um trabalho muito intenso, prolongado, uma carga horária muito grande, que acaba estressando, acaba atrapalhando o ritmo, tá? Posturas incorretas, posições incômodas, né? Muitas vezes a gente senta de qualquer jeito na cadeira e a gente acaba afetando a nossa coluna, né? A gente muitas vezes não encosta a coluna na nossa cadeira, a gente não apoia os pés, ou a mesa está muito alta, a cadeira muito baixa, ou a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, como por exemplo, mexer no computador, falar no telefone, a gente acaba inclinando o nosso pescoço, então acaba causando vários outros problemas também.
E aí, quando a gente lembra também de agentes ergonômicos, a gente lembra de estresse emocional, né? Estresse ocupacional. Então, isso tudo tem a ver aí com a questão de tensões emocionais, desconforto, monotonia, né? Tem a ver com responsabilidade daquele profissional, daquela empresa. Então, o trabalho noturno, que é aquele trabalho cansativo, jornada prolongada, tudo isso aí está relacionado aos agentes ergonômicos. E aí, pessoal, os agentes mecânicos está classificado aí no grupo 5, tá? Na cor azul. Então, os agentes mecânicos, eles são responsáveis por uma série de lesões nos trabalhadores, como, por exemplo, o risco de acidentes, né? Como corte, fratura, escoriação, queimadura. Isso tudo pode ser causado, por exemplo, um arranjo físico deficiente. O que é que isso significa? Que aquele ambiente de trabalho ele não está preparado para que esse trabalhador exerça atividade, como, por exemplo, o fio da tomada está desencapado, então arranjo físico deficiente, é risco aí de choque. Máquinas sem proteção, né, podendo causar aí uma amputação de membros, né, como exemplo. Matéria-prima fora de especificação, equipamentos defeituosos, equipamentos inadequados, ferramentas defeituosas, ferramentas inadequadas, iluminação deficiente, né? Então, você trabalha num ambiente onde não está muito bem iluminado, não tem aquela iluminação adequada, então acaba que atrapalhando, gerando problema de visão, gerando acidentes de trabalho. Eletricidade, como eu falei, então se a gente tem um fio que está desencapado, né, uma tomada sem proteção, a gente vai correr risco aí de choque. Outro exemplo também são os incêndios, né, edificações, armazenamento daquele material. Então, dentro do ambiente de trabalho, a gente pode ter diversos riscos. E um deles é a questão do risco de acidentes de trabalho, né? Então, já existe uma ANR, que é uma norma regulamentadora, que vai ter um programa de prevenção de riscos ambientais, né? Então, é a ANR 9. E aí, pessoal, vamos lembrar um pouquinho aqui de ambiente hospitalar, porque a gente lembra também de radiação, lembra da profissão de vocês. Então, quais são os riscos no ambiente hospitalar? Primeiro risco é o risco biológico. Isso aí a gente já sabe, né? O contato direto aí, por exemplo, com sangue, com fluidos, com lesões de pele, com respingo em mucosas. Então, aí são os riscos biológicos, né? Principalmente aí da equipe que está na linha de frente, né? Por exemplo, aí a enfermagem, os médicos, fisioterapeutas, toda essa equipe. Já o técnico de radiologia, ele não vai estar exatamente na linha de frente, mas ele vai estar de forma indireta realizando exames de imagem de pacientes que estão doentes. Tá? Nós vamos ter, por exemplo, aí o risco químico, né? O risco químico, manipulação, por exemplo, de antibióticos. Então, quem trabalha, né, nessa parte de manipulação de medicação. Os riscos físicos, a gente lembra, por exemplo, exatamente da exposição à radiação ionizante. Numa UTI, por exemplo, né? Aquele profissional, ele leva aquele equipamento transportável, leva até a UTI, e pode estar em exposição à radiação ionizante caso ele não utilize os EPIs de forma adequada. Tá? Então, os riscos físicos eles estão provenientes tanto da exposição à radiação ionizante quanto à não ionizante, aqueles provenientes de eletricidade, piso escorregadio também, radiações, né? Ventilação inadequada. E aí a gente tem também os riscos mecânicos, né? Como a gente tinha falado, a questão do risco de acidente, aquele piso molhado, aquele piso muito liso, instalação elétrica em mau estado, né? Equipamentos com problema, pisos inseguros, por exemplo, gente, com mancha de sangue, com líquido. Dentro do ambiente hospitalar, a pessoa pode escorregar, cair, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado. Riscos ergonômicos, o esforço muito físico, postura inadequada, levantamento de peso, que vai causar esse estresse também, trabalho noturno, repetitividade, tudo isso pode gerar o estresse ocupacional também, tá? Que vai envolver com certeza aí os riscos psicológicos, né? Os riscos psicológicos, eles estão dentro dessa classificação de agentes ergonômicos,
que vão estar relacionadas aí com a sobrecarga, né? Sobrecargas muitas vezes vinda do contato do sofrimento dos pacientes, lidar com a morte, lidar com a dor, né? Jornadas duplas de trabalho, muitas vezes até triplas, ritmo acelerado, tarefas repetitivas. Então, tudo isso vai envolver os riscos ergonômicos. Então, como eu falei para vocês, existe um mapa de risco, que é justamente um mapa onde a gente vai identificar os riscos ocupacionais através de cores. Então, nós temos aqui o mapa referente de uma determinada empresa, que a gente vai encontrar, por exemplo, na área da cozinha. Na cozinha eu tenho que risco aqui, ó. Eu tenho uma bolinha e essa bolinha vai estar na cor azul, que significa o risco mecânico, risco de acidente. No setor do RH, eu tenho que aqui, ó, o risco ergonômico, cor amarela. Por quê? Porque significa a má postura, repetitividade, né? Tudo isso relacionado no setor de RH. Setor de produção, eu vou ter o que aqui? O risco químico, o risco ergonômico, o risco físico e o risco de acidentes de trabalho, tá? No setor do vestuário, eu vou ter, por exemplo, aqui o risco físico, né? E vou ter o risco biológico, risco de bactéria, risco de vírus no banheiro, ok? E aí, só para mostrar para vocês que existem mapas dentro dos hospitais, dentro das unidades de saúde, a gente encontra esses mapas para identificar, para ser mais fácil a gente classificar, identificar e saber prevenir, né? Como é que a gente vai prevenir esses riscos, tá bom? Então, a gente já finaliza a aula de hoje, tá, gente? Agradeço a atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Bons estudos. Um abraço a todos.